E vamos falar sobre um assunto muito importante: abastecimento de água. Água é essencial para a nossa vida, a gente não vive sem água, meu amigo. A água realmente é fundamental para a gente poder trazer qualidade de vida e sobrevivência, acima de tudo. Qualidade de vida e sobrevivência. Já estamos aqui com o diretor da Iguá Sergipe, Fernando Vieira. Seja bem-vindo aqui na nossa TV Atalaia, no Atalaia Mais. Boa tarde. Obrigado, Foca. Sempre um prazer vir aqui falar de uma pauta tão importante, o saneamento aqui do nosso estado. Fico muito feliz aqui compartilhar um pouco das informações e novidades sobre o saneamento e as ações que a Iguá Sergipe tem feito aqui no estado. Cláudio falou há poucos instantes de dar tempo ao tempo. Tudo bem que vocês chegaram agora, vocês estão com esse abastecimento de água, a captação continua pela DESO, mas é difícil falar para as pessoas que estão ali sofrendo com a falta de água para esperar, para dar um tempo a vocês. Vocês estão nessa, de certa forma, nessa corda bamba aí, numa situação difícil. Precisa de tempo para estruturar a casa, arrumar a casa que estava bagunçada há anos, mas também precisa garantir a água, que é essencial na vida de qualquer pessoa. Perfeito. É difícil falar para a população esperar, Então, o grande esforço que a Iguá Sergipe fez, E aí eu acho que vale lembrar que boa parte da água do estado, ela vem de São Francisco. Ou seja, sai lá das margens de São Francisco, a captação da DESO está lá, produz essa água, vem por grandes adutoras até chegar, por exemplo, aqui a Aracaju. São mais de 80 quilômetros de adutora. Aracaju é abastecida também pelas águas do Rio São Francisco? Boa parte, sim. Tem um sistema aqui mais próximo à região metropolitana, mas boa parte vem do São Francisco. E aí, qual que é o grande desafio? Há grandes adutoras que precisam cortar o estado como um todo para que essa água ela efetivamente chegue às regiões. Então, assim, o grande desafio dos investimentos no abastecimento de água aqui do estado são essas obras de engenharia que precisam acontecer. Então, assim, nesse meio tempo, e de novo, não dá para dizer à população para esperar. Não, então a gente montou o que chamamos ali de plano de 100 dias, que eram algumas intervenções de curto prazo, para começar a melhorar em alguns locais. Então a gente viu bastante... Quantas intervenções assim, em média? São 61 intervenções, que vão atender 25 municípios, uma população estimada ali de 450 mil habitantes. A gente está com um pouco mais de 80 dias de operação. Então, estamos ali na reta final desse plano de 100 dias, que vai consolidar as primeiras entregas da Iguá Sergipe aqui no município, no estado. Então, assim, alguns municípios já foram beneficiados. São, por exemplo, Porta Folha, Povoado Canudos, Borocotó, regiões que estavam há quase 6 meses com problemas de abastecimento, que não era uma questão de ser igual ou 10, enfim. Aqui na região da Grande Aracaju, a gente recebe muitos relatos de falta de água, por exemplo, na região de Nossa Senhora do Socorro, na Taiçoca, na região também do Marcos Freire 1, 2, todo o complexo Marcos Freire, e também na região ali da zona de expansão. Perfeito. Existem essas duas localidades com sérias dificuldades, é isso, Fernando? Exatamente. Acho que talvez uma das regiões mais populosas e que mapeamos ali na operação assistida com mais problema foi a região do Guajará, Complexo Taiçoca, Marcos Freire 1, 2 e 3, Novo Horizonte, enfim, uma série de bairros ali que tinham problemas históricos. Então, nesse contexto, dentro da ação do plano de 100 dias, realizamos algumas intervenções. Por exemplo, Comunidade Volta das Pedras. A gente identificou através de uma manifestação que tinha um problema crônico, fizemos a implantação de uma adutora, novas redes, atendeu aquela região. No Guajará fizemos 3 ou 4 intervenções que consideram as unidades de bombeamento, é o booster, um equipamento para bombear água para a parte mais alta. Fizemos algumas intervenções também, mas para resolver o problema de forma mais estruturada, será necessária uma nova adutora de 2 quilômetros, uma adutora grande que a gente está planejando realizar essas intervenções no curto prazo. É um trabalho que demanda projetos, demanda obras de engenharia, mas começamos a dar uma perspectiva de mudança. Então a gente tem feito essas ações de curto prazo para a população começar a perceber, no meu bairro já começou a melhorar, região da zona de expansão, tem uma unidade de bombeamento que vai atender mais de 40 mil pessoas daquela região. Então a gente está fazendo essas intervenções
para começar a dar uma perspectiva de curto prazo, até que de fato as grandes obras, né, que a gente tem a fazer aqui no estado aconteçam. Vale lembrar, né, estou falando aqui de números de investimentos, só do abastecimento de água são previstos mais de 3 bilhões já nos primeiros anos de contrato. 3 bilhões é um baita de um investimento. E a DES não tinha esse investimento, né, para fazer. Não, esse é o grande papel de uma concessionária, né? Então, trazer um parceiro privado com capacidade de investimento para que essas intervenções comecem a acontecer faz parte da estratégia, né? E eu acho que é bem importante lembrar também, né? Além dessas obras de 100 dias que nós estamos realizando, nós estamos fazendo também as adutoras. São 4 obras emergenciais que nós assumimos aí no começo da operação, né? Já iniciamos durante a operação assistida, que contempla ali mais ou menos 60 quilômetros de adutoras, que vai resolver o problema de Poço Redondo, né? De Porto da Folha, de Moita Bonita, de Riachão Dantas. Então você começa a dar uma perspectiva, é o que a gente está chamando ali de segurança hídrica, independência hídrica do município. Então aquele município que era abastecido por uma derivação de uma adutora específica, ele agora passa a ter um sistema próprio que vai atender ali com regularidade. Aí a gente faz a adutora, né? A gente estava até brincando aqui, o que é uma adutora, né? A adutora, na analogia, é uma grande artéria de água, né? Sim. E as redes de abastecimento são as veias. Então a gente faz as adutoras para fazer essa água chegar, né, à região, e depois a gente faz as ramificações para que essa rede abasteça toda a cidade e resolva o problema definitivo. Então, a Iguá recebeu essa estrutura com problemas nas adutoras e problemas também nessas veias, né? No caso, nas redes. Então, vocês estão tentando resolver esses dois problemas, né? Das artérias e das veias mesmo ali, né? No abastecimento de água. Então, é uma operação agora a curto prazo muito complexa, né? Porque o resultado tem que vir. O resultado tem que ser visível, né, da população, né? Exatamente. E assim, não adianta só disponibilizar a rede, né? Uma rede de abastecimento de água sem continuidade no abastecimento, ela não resolve o problema definitivo da população. Então, além de entregar água em volume adequado, tem que ser com regularidade, né? Para que o cliente possa também, né, ligar a torneira de noite, né, e ter acesso a abastecimento, de dia, independente do horário. Isso também é um compromisso que a gente faz aqui. A gente também tem estudado outras soluções, né? Por exemplo, os reservatórios, né? Em algumas situações, né, e trazendo até um spoiler aqui, né? A gente está planejando aqui divulgar um plano verão, que são intervenções que nós queremos realizar agora de agosto a dezembro, intervenções que são a continuidade dessas intervenções de curto prazo que nós iniciamos agora, mas que são intervenções mais estruturantes. O grande desafio de todo um processo como esse é desenvolver projetos na velocidade que a população demanda, as melhorias do abastecimento, para que a gente tenha sempre tração. Eu gosto sempre de falar, assim, até para dar uma ordem de grandeza, né? Já nos primeiros dias de operação, aqui em valores aplicados, são mais de 100 milhões em valores já aplicados nos primeiros 70, 80 dias de operação. Então tem muita coisa. Esse outro pacote de investimentos também é bem significativo. No ano que vem, ainda maior, né, porque os projetos vão ter evoluído na medida do que a gente precisa. Todas essas intervenções agora, nesses 100 primeiros dias, a Iguá investiu aproximadamente 100 milhões. Já em valores aplicados, né? Valores Recurso aplicado, certo. Seja na compra de equipamentos, seja na melhoria operacional, seja em investimentos em adutoras, em novas bombas, agora, infraestrutura Fernando, geral. Eu sei que você não quer falar sobre isso, e aí, evidentemente, não é justamente a postura do diretor da Iguá falar justamente com esse termo, mas a casa estava muito bagunçada. A rede de abastecimento de água em Sergipe estava realmente em uma situação difícil. As adutoras, as redes, então realmente tinha que mudar completamente. Vocês têm agora uma missão gigantesca, muito complexa, que só sabe quem está operando, quem está nos bastidores, né, Fernando? Eu gosto de fazer o paralelo do parceiro privado, né? Trazer um parceiro privado com capacidade de investimento vai trazer a velocidade necessária para que a gente faça os investimentos para universalizar o acesso à água com regularidade, com qualidade, mas também universalizar o acesso ao esgotamento sanitário, que é outro desafio, né? A gente está falando aqui, as metas do marco regulatório do saneamento e as metas contratuais falam que até 2033 a gente tem que ter água e esgoto para praticamente toda a população aqui do estado. Então, assim, estamos falando de 8 anos, né, de investimentos significativos realizados ano a ano. Primeiro, claro, priorizando o abastecimento de água, que é fundamental a gente ter
entregar água tem uma relação muito profunda com a dignidade das pessoas, né? Então entregar água é o primeiro passo, mas tão logo os investimentos em esgotamento sanitário que são fundamentais. Acho que vale até lembrar, recentemente a gente lançou um grande pacote de obras que vai acontecer no Guajará, além dos investimentos em água que eu comentei, são 51 milhões em obras de esgotamento sanitário que a gente já inicia esse ano. A gente está na fase agora de levantamentos topográficos, né, de mapeamento, de montagem de canteiro, mas tão logo já estão começando as obras de esgotamento sanitário, que eu acho que é o casamento perfeito, né? Você entregar água, esgoto e o Estado ou o município fazer a pavimentação asfáltica, a drenagem, entregar o benefício à população, acho que é o melhor dos mundos. Ter uma atividade com planejamento, com entrega, e você entregar aquela infraestrutura de forma definitiva à população, sem ter que voltar lá para cortar o asfalto novo, para fazer uma nova rede. Então, assim, entregar esse benefício, água, esgoto, drenagem, infraestrutura, asfalto para a população, acho que é o melhor dos mundos. Sim. E é o grande exercício que a gente tem feito aqui, não só com o governo do estado, mas também com os municípios, na integração dessas intervenções. Abastecimento de água tem muita demanda, muitos problemas pontuais para vocês resolverem. Vazamento de água, água que não está chegando no bairro, na rua ali, do cidadão, enfim. Qual o canal direto de comunicação do cidadão, do cliente da Iguá com a empresa? Eu acho que tem um paralelo que é interessante falar, né? A gente se deparou com muitas demandas de vazamento, né? Os primeiros dias de operação a gente foi bombardeado aí por essas demandas. E aí eu me lembro muito aqui do caso do prefeito de Proprial, Luciano. Ele me procurou na operação assistida e falou: Fernando, olha, eu contei aqui 400 vazamentos na cidade. Então, acho que vocês precisam ter uma ação diferenciada. Então, só em Propriar. 400. Então, na primeira semana da operação definitiva, a gente sentiu a necessidade de criar o mutirão caça-vazamento, que é uma mega força-tarefa que a gente montou para fazer a varredura da cidade inteira e passar a régua nos vazamentos. Fizemos lá, fizemos aqui no Guajará também muito problema de falta d'água. Era relacionado a esses vazamentos, né? Porque se tem um vazamento aqui, vai faltar água na casa seguinte. Então, aquilo ali foi uma ação que se fez necessária, né? Nesse período, já são quase 12 mil vazamentos que corrigimos aí em pouco mais de quase 3 meses, né, de operação. Então, assim, uma quantidade muito alta. Então, a ideia agora é zeramos esse passivo, né, e agora vamos seguir nas demandas do dia a dia. Acho que tem um ponto super importante, antes de eu comentar aqui os canais de atendimento, que é a qualificação da informação. Quando for solicitar algum serviço, é importante colocar a matrícula, a referência. Sim. Porque muitas vezes as equipes operacionais vão a campo e não acham o vazamento. Um exemplo, você pega a Tancredo Neves aqui, em Aracaju, uma avenida enorme, né? Deve ter uns 7, 8 quilômetros de extensão. Então, se você não passa uma referência clara, o vazamento às vezes vai passar batido, né? Da mesma forma as ruas. Então é fundamental ter a identificação, ter a referência, um ponto ali para a gente se identificar, a própria matrícula, né? A referência do hidrômetro, para que quando haja a abertura da solicitação de serviço, a gente seja mais assertivo. Da mesma forma a falta d'água e por aí vai. E o canal de comunicação? Canal de comunicação, nós temos o 0800 400 4482, que é o 0800 e o WhatsApp. Então você pode solicitar todos os serviços. Vamos lá, novamente. Vamos lá, Fernando, para as pessoas poderem anotar. Atenção, se você está com algum problema aí na sua região, na sua rua, no seu bairro, no seu povoado, na sua cidade, atenção para o contato direto com a Iguá Saneamento. Vamos lá. 0800 400 4482. Repetindo, 0800 400 4482. Perfeito. Esse é o nosso 0800, pode ser acionado pelo celular, pelo telefone fixo ou WhatsApp. E tem um aplicativo também, né? Temos também um aplicativo que é o Digiguá, né? O Digiguá hoje, você entra nas plataformas Android, a Apple, pode fazer a solicitação lá, baixar o aplicativo e todos os serviços podem ser realizados pelo aplicativo. Acho que tem um número bem importante, né? A gente fez um levantamento dos números de atendimentos. Hoje, mais de 600 mil atendimentos já foram realizados pelo Digiguá, né? Desde solicitação de segunda via de fatura, solicitação de... 600 mil? Mil. Solicitações diversas, né? Pedidos de informação. Tem muita dúvida, né, sobre... É natural nesse processo. Uhum. Então, tivemos mais de 600 mil atendimentos já realizados pelo Digiguá, que hoje é o equivalente a quase 80% de todos os atendimentos que realizamos aqui no estado.
Além disso, né, dos canais digitais, como eu falei, nós temos também os pontos de atendimento presencial. E aí temos vários modelos. Em alguns locais temos o atendimento pelo SEAC, uma parceria com o SEAC, como é o caso aqui de Aracaju, Lagarto, Estância, né, um atendimento... Itabaiana também, Itabaiana, modelo de atendimento do SEAC, funciona muito bem. Temos a loja física da Iguá, né, em alguns locais que não tem essa disponibilidade. Temos também um atendimento nos Correios. Então, em alguns locais, você pode ir na loja dos Correios e solicitar todos os serviços da mesma forma. É uma forma de manter presença em todos os municípios. Recentemente, abrimos a loja de Poço Redondo, foi uma demanda que a gente recebeu. Então, assim, a gente tem feito ajustes, né, principalmente onde a demanda é um pouco maior. Né? O perfil de atendimento, ele varia conforme a região. A gente precisa se adequar a isso. Né? Fernando, uma pergunta de leigo mesmo, uma pessoa que não entende nada da parte técnica de abastecimento de água. Eu fui na Energisa há um tempo atrás, eu acho que tem mais ou menos... Tem uns 2 anos que eu fui na Energisa e eles mostraram uma central de monitoramento com relação aos pontos de queda de energia. Então, eles conseguem justamente detectar os pontos que estão sem energia. E eles vão lá e fazem o reparo de forma rápida. A Iguá tem possibilidade de identificar um vazamento de água com uma central dessa ou é impossível detectar um vazamento com algum tipo de tecnologia? Nós temos o Centro de Controle de Operações aqui e eu vou deixar até o convite para você conhecer um pouco da estrutura. Modéstia à parte, é uma estrutura muito boa. Né? Nós temos hoje quase 1.000 pontos de monitoramento de pressão espalhados no estado inteiro. Então, você monitora a pressão por região, por bairro, muitas vezes. E além disso, você tem um sistema de automação, né, para saber se o equipamento está ligado, desligado, Sim. O nível dos reservatórios. Então, além das informações regionais de bairros, a gente consegue cruzar essas informações e muitas vezes identificar se a falta d'água é causada por um vazamento, né, um vazamento de água ali que está sugando aquela água, ou se for um equipamento que desligou. Naturalmente acontece uma queda de energia, uma falha mecânica, uma falha elétrica. Então, quando a gente cruza essas informações, é possível saber se o problema é um vazamento, se é uma falha elétrica, mecânica, ou se é um problema de uma adutora que rompeu. Vocês conseguem identificar a falha no abastecimento. Vocês não conseguem identificar se foi justamente um vazamento ou não. É isso? Hoje a gente já... E aí vocês vão para o local e vão justamente tirar o diagnóstico. Se foi um vazamento... É isso. Ou se foi um problema no equipamento, não é isso? Hoje o nível de informação que a gente já consegue em alguns locais, por exemplo, Aracaju. Hoje a gente já consegue identificar se houve algum tipo de intervenção. Entendi. Vou dar um exemplo aqui. Semana passada a gente teve um problema no Siqueira Campos. Né? É uma região, né, que tinha um sistema de monitoramento de pressão. Os equipamentos, as bombas estavam todas ligadas, mas era um vazamento grande que danificou ali, teve um problema na rede. A gente conseguiu identificar isso através do sistema de monitoramento. Claro, à medida que a gente vai evoluindo, né, vai se instalando mais automação, mais sistema de monitoramento, e a ideia principal do Centro de Controle de Operações é resolver o problema antes do cliente perceber que houve a falta d'água, antes que a caixa d'água dele esvazie. Então, esse é o grande objetivo. A gente ainda não está nesse momento, mas temos feito grandes esforços aí para poder chegar nesse padrão. A minha casa não tem ali rede de esgoto. O meu esgoto não vai justamente, não vai ser colocado ali, os dejetos, né, não serão colocados em uma rede de esgoto. Eu pago a taxa de esgoto. Tem alguma coisa de errado? Tem. Então, a pessoa só pode pagar se tiver o serviço de esgoto. É isso? Exatamente. E se tiver a rede e a casa não estiver ligada na rede de esgoto, ela está pagando a taxa de esgoto, mas ela precisa fazer a ligação. Então, perfeito. É de obrigação dela, não da Iguá, é isso? Exatamente. Tem duas situações, né? O que você falou. Aonde não existe a infraestrutura de esgoto, não pode ser cobrado. Então, se houver algum cliente que tem dúvida, na minha rua, eu não sei se tem a rede ou se não tem, estou pagando a conta de esgoto, procura o atendimento, solicita informação, pode ser solicitado pelo WhatsApp também, e solicita informação para que a gente faça a verificação. Né? Vale lembrar que aqui em Aracaju, por exemplo, mais de 70% de cobertura de esgoto. Então, boa parte da cidade já tem a infraestrutura.
Por exemplo, Socorro tem uma dificuldade maior. Socorro já é um percentual de cobertura de esgoto bem mais baixo. Qual o percentual? Se eu não me engano, aqui passa de 4%, é baixo. 4%? Eu confirmo a informação depois, sim, mas ainda é baixo. Mas esses investimentos que nós vamos fazer no Guajará também vão trazer um impacto bem significativo. Sim. Mas o ponto aonde passa a rede coletora de esgoto, né, existe a obrigatoriedade do cliente se conectar. Então, o que a Iguá vai fazer? Vai em campo, fez a infraestrutura, vai comunicar durante a obra da disponibilidade da rede de esgoto, depois vai fazer a comunicação que foi concluída e o cliente ele tem a obrigação de se conectar da rede interna da casa, se conectar à rede coletora de esgoto. Então, o ponto essa é uma obrigação do cliente. Então, tem deveres da concessionária, que é fazer os investimentos, fazer as melhorias, e tem os deveres do consumidor também de se conectar. Tem gente que fica indignado porque paga a taxa de esgoto e acha que na rua dele não tem rede de esgoto, não tem infraestrutura. E, na verdade, tem. É que a casa dele não está ligada na rede de esgoto. É isso, Fernando? Exatamente. Então, precisa ver se ele está se conectando ou não, porque às vezes o cliente fala, não vou interligar, né? Primeiro, isso é uma questão de saúde pública, né? Você está jogando o esgoto, muitas vezes numa fossa que está infiltrando no solo, a gente sabe do problema ambiental, mas a questão a partir do momento que a infraestrutura é disponibilizada, o cliente tem a obrigação de se conectar e caso ele não se conecte, vai ser cobrado naturalmente. Então, depois vai ser feita a fiscalização, os órgãos de controle podem fiscalizar o imóvel também, porque a partir do momento que existe a infraestrutura, precisa se conectar. Então, eu gosto até de usar uma referência aqui, que é o caso da Praia Formosa, né, aqui em Aracaju. Historicamente, a gente fez um levantamento de que era uma praia que era balneável, né, as pessoas tomavam banho lá naquela praia, né, e muitas vezes hoje recebe dois grandes lançamentos de esgoto através de um canal, onde muitos imóveis, e aqueles imóveis ali daquela região toda, já possuem rede coletora de esgoto. Então, muitos imóveis possuem a rede de esgoto, mas ainda não estão conectados. Então, se conectaram na drenagem, né, ou estão deixando o esgoto correr pelas calçadas, que no fim do dia acaba indo para uma drenagem pluvial, cai no canal que vai para o rio e contamina, e cria um impacto muito grande. Né? Então, a drenagem pluvial que o senhor está falando são justamente os canais, não é isso? Exatamente. Então, esses canais que nós temos, por exemplo, ali na Anísio Azevedo, é um canal de drenagem de águas pluviais, não é um canal de rede de esgoto. Tem os esgotos que são ligados no canal, mas essa ligação é irregular, é clandestina, não é isso? Exatamente. Então não porque a gente acha que os canais são canais de esgoto, mas não, são canais justamente de águas pluviais, águas da chuva, que na verdade ali será justamente direcionada, como sempre foi, para o Rio Sergipe. O que a gente observa é que, historicamente, as pessoas, os condomínios, as casas, sempre fizeram as ligações clandestinas nessa rede. E aí, claro, o esgoto cai no nosso Rio Sergipe e hoje é impossível tomar banho ali, na Praia Formosa. E acho que é importante para a população diferenciar, né? A rede coletora de esgoto ela é feita para coletar o esgoto residencial, levar para uma estação de tratamento e fazer a devolução para o meio ambiente depois de tratado. A rede de drenagem, as galerias pluviais, de forma geral, os canais, são feitos para escoamento de água da chuva. Exatamente. Né? Então, existe uma separação. O que acontece muitas vezes é que a ligação de esgoto residencial é ligada na drenagem e vice-versa. A drenagem dos imóveis, muitas vezes, é conectada à rede de esgoto. O que acontece? Quando chove, você tem uma sobrecarga da rede de esgoto, né, ou uma sobrecarga da rede de drenagem com resíduos contrários, né? Ou seja, você tem muitas vezes o extravasamento. Então, naturalmente, quando há uma grande chuva aqui no município, ou aqui em algumas regiões, você vê os PVs, né, os postos de visita, que é aquelas tampas de ferro, transbordando. Por quê? Estão recebendo água de drenagem numa rede que é feita para receber esgotamento sanitário. O que a gente vai fazer de tudo isso, né? É importante ter a infraestrutura e garantir que os imóveis estejam conectados. Senão, apesar de ter o benefício, você não tem a resolução do problema. Como é que faz agora para conectar a rede correta? É difícil. É difícil. Porque é um problema estrutural de Aracaju. É complicado. Mas é um exercício agora, Foca.
qual que é o papel da Iguá Sergipe aqui nesse contexto, né? A gente quer fazer um trabalho de conscientização muito forte. Então, a gente vai utilizar de alguns robôs para fazer a vistoria das galerias de esgoto, as galerias de drenagem, para ver se os imóveis efetivamente estão conectados e falar, ó, seu imóvel não está conectado. E sendo sincero aqui, a questão do saneamento, ela ainda é muito recente para a população. Tem se falado de esgotamento sanitário, dos investimentos da infraestrutura de saneamento de forma mais forte de 10 anos para cá, né? Então, assim, existe um desconhecimento. As pessoas, às vezes, acham que estão conectadas à rede de esgoto, mas no fim do dia estão conectadas à rede de drenagem e vice-versa. Então, a gente precisa... tem gente pagando a taxa de rede de esgoto, né? Está pagando a taxa de esgoto. O esgoto do seu apartamento, do seu condomínio, está indo para o canal de drenagem de águas pluviais e, na verdade, o seu esgoto está sendo jogado no Rio Sergipe, sem tratamento nenhum. Mas paga a rede de esgoto porque a rede está lá e, infelizmente, o seu imóvel não é ligado, né? Acho que tem um pouco de tudo, né? Mas acho que o nosso papel aqui, né? E além do... Não necessariamente o imóvel não esteja conectado. Às vezes ele tem 2 ligações, uma está jogando na rua, Sim. outra joga na rede de esgoto. Tem uma série de surpresas, vamos falar assim, né? E não dá para também a gente generalizar a população. Mas qual que é o nosso papel aqui, né, da Iguá? É fazer um esforço para que a gente mapeie eventuais locais, eventuais imóveis que não estejam efetivamente conectados ou que muitas vezes têm acesso à rede de esgoto e não está conectado, né, de criar um ambiente ali de conscientização para que essas pessoas façam a conexão efetiva da rede de esgoto e a gente tenha efetivamente os benefícios do saneamento, né? Fernando, vamos falar sobre a tarifa social. O que é a tarifa social? Como aderir? Qual a importância dela? Tarifa social é fundamental. Eu acho que é uma ferramenta de igualdade social fundamental. Aqui no estado ainda é muito baixo, né, o percentual total de clientes na tarifa social. Estamos falando aqui de pouco mais de 2,5% da população tem acesso à tarifa social hoje. Dá um horizonte aqui de 18 mil famílias. Então, assim, um percentual muito baixo, né? E nesse contexto, a gente também tem percebido que existe uma população vulnerável que não sabe que tem acesso ao benefício, justamente por desconhecimento, né, por estar numa condição tão vulnerável que não tem acesso a um celular, não tem acesso à informação. Então a gente também tem feito um grande trabalho de mapear esses potenciais clientes da tarifa social, esses potenciais beneficiários, para ver se a gente faz o que a gente chama de pesquisa ativa, né? Por exemplo, se existe um povoado, existe uma região que precisa do benefício e não está recebendo, a gente está buscando esses clientes. Então, a gente está fazendo um estudo para mapear efetivamente o tamanho dessa amostra, né, que poderia ser beneficiária da tarifa social e hoje não tem acesso, né? E aí, basicamente, a tarifa social ela dá 50% de desconto, né, para esses clientes na tarifa residencial. 50% de descontos são requisitos muito simples, né? Você precisa trazer até 120 kW de energia por mês, sim, trazer um documento da casa, trazer algumas informações sobre posse do imóvel, mas é relativamente simples. Pelos canais diretos, né, com a Iguá, as pessoas podem justamente ter acesso a essas informações pelo aplicativo Digiguá e também pelo 0800? Pelo aplicativo, pelo 0800, pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo site, a gente também tem essas informações. Sim. E é muito fácil, né? O esforço que nós fazemos também é para chegar nessa população, que talvez é o grande desafio. E tem uma outra tarifa que recentemente a gente criou, que a gente chama aqui tarifa do leite, né? Principalmente a região da bacia leiteira do Alto Sertão, que eram pequenos produtores rurais, né, que de alguma forma não conseguiam aderir a essa tarifa, que dá até 60% de desconto, né, que é uma tarifa para incentivar a conexão, né, desses pequenos produtores de gado lá da região. Foi um lançamento, foi um sucesso na nossa visão. A gente está buscando também esses clientes, eles são pequenos produtores que querem viabilizar a produção de leite. Então, acho que é um grande esforço que a concessionária tem feito para incentivar a conexão e trazer uma tarifa que seja adequada. Perfeito. Vamos lá, só recapitulando, 0800? 0800 400 4482. 0800, está aqui ó, na tela, né? Aplicativo Digiguá, você baixa lá em todas as lojas de aplicativo, tá? Apple Store, Google Store, né? Enfim, tudo. Todos os celulares
está tudo liberado. E aí, claro, é evidente, pelo 0800 400 4482. 0800 400 4482 é o número da Iguar. Entre em contato direto com a empresa. E o site? É iguar.com.br/Sergipe. Perfeito.